Olá, meus amigos! Hoje eu vou falar de que são compostas as fezes. Peguei pesado, né? Bem, falar de fezes é um tabu na nossa sociedade. E como esse é um canal Proctologia Sem Tabu, é isso que nós vamos falar hoje. Antes de mais nada, lembra de curtir o vídeo que vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então hoje nós vamos falar das fezes normais, de que elas são feitas. As fezes são em geral sólidas ou semissólidas e têm esse aspecto amarronzado. E por que será que tem isso? Então vamos dar uma olhada de que são feitas as fezes. Elas são feitas basicamente de coisas que a gente não absorveu. Então, durante o processo de digestão, alguns alimentos não são digeridos. Principalmente nesse grupo se encaixam aquelas fibras que eu já falei. As fibras podem ser solúveis e insolúveis, mas elas não são digeridas pelo nosso organismo e não são absorvidas. Então, com isso, elas vão parar nas fezes e vão fazer uma parte do bolo fecal. Então, ainda falando das fibras, as fibras são componentes vegetais, normalmente formados por carboidratos complexos que a gente não tem capacidade de quebrar e absorver. Já os animais herbívoros têm. Então eles se alimentam daquilo, aquilo é digerido e eles absorvem, mas não é o caso com a gente e isso vai formar parte do bolo fecal. Aí também se encaixam alguns alimentos que a gente não consegue digerir. Um exemplo clássico são algumas castanhas, o milho, que muitas vezes vai sair da mesma forma que entrou. Aqui vale uma observação, se você tem eliminação frequente de alimentos não digeridos, você deve procurar um médico e olhar porque isso não é normal. Então, a eliminação de certos alimentos que são de difícil digestão é normal, mas isso frequentemente com outros tipos de alimento não é normal, procure atendimento. E a questão da cor das fezes? O que faz as fezes terem aquele mesmo aspecto muito semelhante de uma evacuação para outra? Bem, isso é um pigmento que vai ter nas fezes. Esse pigmento vem lá da bile. Então, quando a bile é jogada no intestino com o objetivo de ajudar na digestão de gorduras, a maior parte dela vai ser reabsorvida. É um ciclo que a gente chama de circulação enterohepática. Então, aqueles sais biliares são absorvidos, mas uma parte vai ficar no intestino e ela vai ser degradada. E ela vai mudando aos poucos da coloração esverdeada para a coloração amarronzada. E é por isso que a maior parte das fezes vai ter essa cor amarronzada. Quando a gente está num processo de aceleração do trânsito intestinal, esse processo de mudança de cor ele pode não acontecer e é por isso que as fezes vão ficando mais esverdeadas durante um período de diarreia. Outra coisa que tem nas fezes é a presença de água. A água, ela é uma grande parte dos nossos sucos digestivos e o intestino delgado, ele absorve grande quantidade de nutrientes, mas as fezes chegam no intestino grosso ainda com grande quantidade de água. Então o intestino grosso, ele absorve muita água. E mais um motivo para que quando o trânsito está acelerado, a gente vai ter as fezes aquosas. Então, no mecanismo da diarreia, muitas vezes é isso, o trânsito está acelerado, não dá tempo de absorver a água, não dá tempo de ter essa mudança de coloração, então as fezes saem mais aguadas e muitas vezes esverdeadas. Existem outros tipos de diarreia. As diarreias podem ser funcionais, elas podem ser osmóticas, podem ser invasivas, então existem vários tipos de diarreia. Aqui eu estou falando só dessa questão da aceleração do trânsito intestinal. Então, como eu falei, a bilirrubina presente na bile vai ser degradada e ela é degradada por bactérias no intestino. E por falar em bactérias, grande parte do peso das fezes é formado por bactérias. Alguns estudos estimam em até 50%. Aquilo ali são bactérias vivas e bactérias mortas que vão aos poucos acumulando nas fezes. Então, uma grande parte do volume das fezes é de bactérias. O que mais que tem nas fezes além dessas coisas? Existem também algumas coisas que nós secretamos, principalmente a presença de muco. Então, nas fezes existe uma pequena quantidade de muco que ajuda na eliminação para que aquilo seja eliminado de forma mais fácil. Agora, a presença de muco em excesso ou eliminando só muco, isso não é normal e tem que ser avaliado. Uma outra coisa sobre a questão da cor das fezes é que alguns tipos de corantes, tanto naturais quanto artificiais, podem colorir as fezes. Então, pessoas que comem, por exemplo, a beterraba, é um exemplo mais clássico, vão ter as fezes mais avermelhadas. Isso é normal e pode confundir com sangue. Então é importante, se a pessoa estiver achando que é sangramento, não comer esse tipo de coisa. Bem, então acho que deu para resumir basicamente de que são compostas as fezes. Se ficar qualquer dúvida, manda nos comentários. Lembra de curtir o vídeo, clica aqui para se inscrever no canal. Até a próxima!